Bom dia. Eu quero falar com você hoje a respeito de algo que me chamou a atenção em uma entrevista de um certo jogador que ele teve que falar, dar o seu depoimento a respeito do que as pessoas estavam falando a seu respeito. E o que me chamou muito a atenção, eu gostaria de nos trazer como lição nesse momento para a nossa vida. Mas antes, eu gostaria de pedir a todos aqueles que ainda não são inscritos no canal que se inscreva para que você esteja sendo abençoado, abençoada com as palavras que estão sendo postadas neste canal. E que esse canal possa crescer e alcançar muitos outros corações, e que você possa também compartilhar as palavras que você está recebendo, para que outras vidas também sejam edificadas. O que me chamou a atenção é sobre nós julgarmos as outras pessoas sem a gente saber da real situação do que estava passando com aquela pessoa. Esse jogador é um jogador muito querido pelo clube que ele estava jogando. E a torcida desse clube caiu em cima dele, começou a falar mal do caráter dele, porque ele fez um novo contrato com outro clube. E começaram a falar e ele calado. Aí ele pede uma entrevista de imprensa com a imprensa para ele dizer realmente o que estava acontecendo. E aí, depois da entrevista dele, aqueles que estavam fazendo comentários indevidos a respeito dele, teve que se calar. Eu quero falar sobre julgar por antecipação. Ou seja, ser precipitado ao julgar as pessoas. A palavra de Deus, ela diz assim: não julgueis de acordo com a aparência, mas decide com justos julgamentos. Em primeiro lugar, nós não devemos estar julgando as outras pessoas, porque nós não somos juízes delas. E esse versículo diz que não julgueis, não devemos julgar de acordo com a aparência, aquilo que aparenta ser. O que aparenta ser não é. Pode até acontecer que seja, mas você não tem a verdade, você não é dono da verdade e você não pode viver julgando as outras pessoas. E o texto ainda diz assim: mas decide com justos julgamento. Ou seja, ao julgarmos, devemos fazer o julgamento com justiça. E muitas vezes nós somos injustos, nos tornamos injustos ao julgar as outras pessoas. No livro de Romanos, Paulo, ele diz assim: portanto,
abandonemos o costume de julgar. Abandonemos o costume de julgar. Então, você que está me ouvindo agora, se você tem o costume de julgar as outras pessoas, eu quero lhe dar um conselho agora. Assim como Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que nós devemos abandonar esse costume mau. E ele diz assim: em vez disso, apliquemos nosso coração a não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Quantas pessoas já foram julgadas, já disseram algo a respeito dela e isso lhe causou um dano muito grande. Isso me faz lembrar de um exemplo que as pessoas, quando ela fala mal de alguém, e ela começa a espalhar essa notícia para muitas pessoas, elas não podem mais voltar atrás e sair falando o diferente daquilo que ela pessoa, porque já semeou a semente do mal. É como se você cortasse pedacinhos de papel, fizesse um saco de papel, enchesse um saco de papel e você chegasse num topo de um edifício e você lançasse esses pedacinhos de papel. Imagine aí agora você catando pedacinho e pedacinho de papel. Assim é a mesma coisa quando você sai falando mal uns dos outros, ou mal de um irmão, ou mal de uma pessoa que por causa que você não vai com a cara dela, aí você sai espalhando coisas ruins a respeito dela. Paulo diz, portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Tiago 4,12 diz assim: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Quem és tu para julgar o teu semelhante? Se Tiago estava dizendo isso, ele estava dizendo, você comete os mesmos erros, as mesmas práticas da pessoa em que você está falando mal. E para encerrar, Tiago 2:1 diz assim: caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Eu não quero citar a palavra parcialidade nem acepção de pessoa, mas eu quero chamar a atenção exatamente para a palavra preconceito. Essa palavra preconceito, ela é uma palavra que é composta por duas palavras, pré e conceito. Ou seja, é você fazer um conceito precipitado de algo que você não tem conhecimento. Então, muitas vezes essa palavra é usada de maneira errada. Mas o preconceito não é só ter preconceito de cores, ter preconceito de pessoas ricas ou pobres, mas é exatamente você ter o conceito de algo que você não tem conhecimento, meu querido, meu amado. Então, que Deus, nesse momento que você está recebendo essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu coração, se você
se encaixa nesse perfil. Pare desse costume maligno de falar mal do seu irmão. Pare de falar, porque só Deus, que é o justo juiz, é Ele que nos conhece, é Ele que conhece o nosso interior, é Ele que nos julgará. Eu não fui, nem você foi levantado ou levantada para julgar o seu irmão. Que Deus te abençoe.